E aí? Se você está aqui é porque você viu a parte um, correto? Me desculpe, né, mas eu finalizei o outro vídeo sem dar nenhuma explicação, né. Mas já estava com meia hora o vídeo e eu não estava observando o relógio, que agora eu vou computar aqui, senão fica muito extenso, e aí não dá certo. Deixa eu só no máximo aqui a gente vai falar uns 10 ou 20 minutos, tá? Pra gente finalizar essa parte. Então, eu havia dito, né, a última coisa que eu falei sobre essa malha viária, né, sobre o modelo adotado pelo Brasil. Eu falei o modelo rodoviário, não é, na verdade é o modelo rodoviarista, certo? Existem modais de transporte, como por exemplo, a rodovia é um modal, você tem a ferrovia, é outro modal, você tem a hidrovia, outro modal, e a as vias aéreas, né, aerovia. E e esses modelos, né, no caso, o adotado pelo Brasil é o ferroviário e o rodoviário, sobretudo o rodoviário, ele se destaca. E não vem pensar que isso é uma coisa positiva, boa, porque qualquer país minimamente desenvolvido neste mundo, o modelo adotado é o ferroviário, certo? O Brasil foi na contramão de tudo isso. Não me pergunte o porquê. Não, tô brincando. O motivo é, quando o Brasil começa a se industrializar, né, as primeiras indústrias que vêm para cá são as montadoras, montadoras de veículos, né? A indústria automobilística. Ela chega no Brasil e, obviamente, ela precisa, para vender carros, você precisa de estradas, né? Precisa de asfalto, precisa dessa infraestrutura. E aí o Brasil passa a adotar, de fato, este modelo, claro, com todo esse incentivo da indústria automobilística, até porque os caminhões, né, são fabricados pela indústria automobilística, que posteriormente vão ser vendidos, né, para o próprio país, para, né, conseguir escoar toda a nossa produção. Então, esse é um dos belos motivos para o Brasil adotar esse modelo rodoviarista, sendo que o modelo ferroviário, né, com certeza você tem muito menos ali propensão de ganhos de dinheiro, porque você precisa de muito mais caminhões para produzir ou para transportar a soja do país, por exemplo, do que precisaria de trens, né. O trem, a locomotiva, você vai precisar de algumas. Agora vagões, um vagão comparado a um caminhão, né, é muito mais barato se produzir um vagão do que até mesmo um caminhão, né. E sem falar que um trem, né, com vários vagões, tem a capacidade de carga 10.000 vezes superiores, né, a um caminhão, né. E sem falar também, né, em toda a segurança, né, de uma ferrovia comparado a uma rodovia, né. Você tem diversos acidentes pelas estradas, congestionamento. Se algum dia você for pensar em viajar para Mato Grosso, estado de Mato Grosso, em épocas de colheita de soja, meu amigo, desista. É um inferno. As estradas são tomadas por caminhões. É filas e filas e filas e quilômetros de caminhão na sua frente, né. Isso é um gargalo que nós temos no Brasil para nossa produção, é um gargalo. Bom, então a partir do momento que as indústrias começam a chegar aqui, nós passamos de uma economia baseada em arquipélagos, né, ilhas de economia, para uma economia nacional unificada, certo? Os produtos industrializados começaram a ingressar no meio rural também. Quais produtos, né? Insumos agrícolas, tratores, fertilizantes, herbicidas, tudo isso começa a chegar no Brasil em grandes quantidades, causando um grande problema para o Brasil, que é a situação do êxodo rural, né? Causado aí pela Revolução Verde aqui no Brasil, assim ficou denominada, Revolução Verde. Isso mais na década de 60. Acho que mais para frente a gente vai tratar desse assunto.
Então, esses trabalhadores, né, passam a ir para os centros urbanos e causando todos os transtornos, né, que a gente já conhece dos centros urbanos, como o inchaço populacional, né, o inchaço urbano, os problemas sociais das grandes cidades, falta de emprego, falta de saúde, falta de educação, né, não consegue suprir mais, porque tem muita gente. É claro que o problema não é porque tem muita gente que tem todos esses problemas, mas esses problemas já existiam e foram agravados por este excedente, né, de população. Grande parte, então, dos trabalhadores foram substituídos por máquinas, né, e aí nasce, né, a agroindústria. Lembrando que a agroindústria é toda a cadeia produtiva, tá? Desde a extração lá do minério, do plantio, passando pelo transporte até a transformação, certo? Eh, a exploração da mão de obra, né, ela continua ocorrendo, principalmente na agricultura brasileira. É muito comum. Esses dias eu vi uma reportagem, hã, que região do país que era? Tentando lembrar. Era no Nordeste, na Bahia, se eu não me engano, na Bahia. Produção de cacau. Os cacaueiros. Cacaueiros? É, acho que é cacaueiros. Os cacauzais. Não, cacaueiros. As fazendas de cacaus, né? Normalmente o dono da fazenda é um latifundiário e ele arrenda a produção, ele arrenda para os meieiros, são assim chamados. Esses meieiros são famílias simples, pessoas simples, que não têm nada de posses, vão lá e trabalham nessas fazendas. Fazem tudo, 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 tudo. Vai lá carpir o mato, né, embaixo dos pés de cacau, fazem a disseminação dos defensivos agrícolas, né, do agrotóxico, fazem todo o procedimento, todo o manejo, colhem, dá uma pré-tratada neste cacau, tal, e vendem e teoricamente, né, meieiro, porque eles têm que dividir a produção meio a meio, 50% para o dono da fazenda e 50% para o produtor. Mas isso não ocorre. Normalmente o produtor ali, o meieiro, fica com uma pequena parcela dessa grana. Sem falar que, né, nos preços absurdos que pagam para o cacau bruto ali, e depois é revendido, repassado, né, a um preço superior mais à frente. Então essas pessoas ficam sempre no estado de miséria. A reportagem mostra, gente, as casas que as pessoas viviam não tem água, não tem luz. Cara, não ter luz, beleza, mas não tem nem água, não tem banheiro. As pessoas fazem as necessidades no mato. E a fiscalização, né, chegou lá e tal, e essas pessoas basicamente são escravas, né? Elas trabalham no regime de escravidão praticamente. Elas não conseguem sair dessa situação porque elas precisam, né, do mínimo necessário para sobreviver. E os donos das fazendas, altas viagens, Europa, tal, e, e as pessoas vivendo ali em situações deploráveis. Mas isso acontece muito no Brasil. Principalmente com a exploração desses trabalhadores aqui, que são os cortadores de cana, né? Que são os trabalhos sazonais, trabalhos temporários. E aí é uma característica muito peculiar, né? Que nós chamamos isso de migração pendular, porque na época da colheita, né, esses trabalhadores vão lá, fazem a colheita e retornam para os seus estados de origem. Normalmente são do Nordeste e vão até São Paulo para trabalhar, né? São Paulo, Rio de Janeiro, fazer essas colheitas. Aí você pode me perguntar, né? Mas hoje a agricultura moderna não tem as colheitadeiras de cana, né? Não tem um maquinário sofisticado que faz isso? Tem. Muitas das vezes o produtor ele não usa por uma opção, não necessariamente porque é muito caro, né? Uma colheitadeira passa de R$ 1 milhão,
Mas não necessariamente que ele não tenha essa grana para comprar a colheitadeira, é outras questões que envolvem o motivo dele não colocar uma colheitadeira. Porque às vezes sai 1000 vezes mais barato você contratar toda essa mão de obra, fazer todo esse serviço, pagar um monte lá de peão, um monte mesmo, 50, 300 boia frias, né? E fazer esse trabalho manual do que você comprar a colheitadeira. Isso é um dos detalhes, mas existem outros detalhes também, não só por conta disso, porque às vezes sai mais barato. Tem uma outra situação, vou ver se eu explico mais à frente, quando a gente falar de problemas relacionados ao meio ambiente, né, e às plantações. Então, esses boias frias, né, ficaram conhecidos principalmente porque eles, né, iam para o campo lá, levavam a sua marmita, né, e aí comiam a sua comida fria, por isso boia fria. E aqui eles caracterizam esses movimentos migratórios chamados de movimentos migratórios pendulares, né, pendular, porque ele fica no sistema de pêndulo, vai e volta. Ele vai para São Paulo, volta para o Nordeste, tudo no período da colheita. Basicamente, o dinheiro que eles ganham nessa colheita, né, é o que eles passam o resto do ano lá no Nordeste, só com o dinheiro dessa colheita. Ele passa o resto do ano lá, porque lá o custo de vida, dependendo da região, tem lugares que a renda básica familiar é de R$ 400. Pensa, você passar um mês com R$ 400 no bolso. Acho que até a sua mesada é mais alto que isso. Bom, continuando aqui, uma importante questão, né, que faz desenvolver a nossa produção agrícola é a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa, que foi criada na década de 70, ela é uma das principais responsável pelo fato do Brasil produzir tanto, né? Ela é fantástica. A ciência por trás de tudo isso, desenvolvida pela Embrapa, é muito grande. Áreas, né, de terras degradadas, né, ou até mesmo o cerrado aí, que foram incorporados nesse processo produtivo, né, principalmente da produção de soja, tudo isso graças à modificação genética dessas sementes, do melhoramento genético, dos fertilizantes que são utilizados, né, dos adubos e tudo mais. Caso contrário, não seria possível, né, produzir sem essas condições de tecnologia adotadas, tá? Então, isso tudo por conta da Embrapa. Hum, Graças à Embrapa também que eu e você come carne, né? Porque se a produção de carne não fosse muito grande, a carne seria extremamente cara, já é caro, né? Mas seria muito mais caro. E, obviamente, né, que ia se optar pela exportação dessa carne para o produtor ganhar dinheiro, né? E você não ia comer carne, basicamente é isso. Mas graças, né, à Embrapa a gente tem uma alta rentabilidade na produção de carne no Brasil. Falando um pouco agora sobre a expansão das fronteiras agrícolas, né? A Mata Atlântica, né, foi um dos primeiros biomas aí a serem devastados pela agricultura, né, com a chegada dos portugueses. Ocuparam todo o litoral brasileiro, que é basicamente composto por Mata Atlântica, né? E aí exploraram o pau-brasil, depois veio as produções de cana, posteriormente de café, né, já um período mais recente. Então, a primeira área degradada foi a Mata Atlântica. A nossa agricultura começa, né, no litoral brasileiro, depois ela se espalha para o interior do país, tanto no cultivo de pastagem e na extração mineral, né, como descrito aqui. Lavoura de cana e de café, também como descrito aqui. Outra questão, né, toda essa exploração e esse avanço da fronteira agrícola é graças, né, a essa palavrinha que vocês já conhecem, o plantation e tudo que está associado ao plantation, certo? Nem vou comentar. Área originalmente coberta pela Mata Atlântica, né, nesse mapa aqui demonstra onde que a Mata Atlântica abrangia toda essa região e o que restou, né, de resquício. Então, a Mata Atlântica, ó, a gente tinha um pedaço aqui no sul do Mato Grosso do Sul de Mata Atlântica, né, grande parte de Santa Catarina, Paraná e todo o litoral de fora a fora, composto por este bioma, né, riquíssimo. E atualmente, né, a gente vê alguns fragmentos, né, algumas ilhas, mas são bem resquícios mesmo, né?
Você vê aqui, ó, Mato Grosso do Sul, deu uma crescida aqui e tal, mas é quase insignificante. A Mata Atlântica foi um dos biomas mais devastados, assim, em primeiro plano, né? Ah, continuando, na região do Centro-Oeste, né, como a gente havia dito, graças à Embrapa a gente tem uma grande produção de soja, né, tendo em vista que o Cerrado, no modo geral, ele não tem, na verdade o Brasil, no modo geral, não tem terras férteis, em grande maioria. Tem algumas áreas que são terras férteis, né, que são aquelas chamadas terras roxas, né, que essa terra roxa, na verdade, ela é proveniente aí do basalto, né, da decomposição do basalto, que é uma rocha magmática, né? Porque houve um tempo no Brasil, lá nos períodos, né, da Pangeia, que houve um derramamento, né, de lava vulcânica. No Brasil existem alguns vulcões, né, extintos, lógico, não, não estão vivos. E esses vulcões derramaram, né, grande quantidade de basalto, né, de lava. E ela resfriou, se transformou em basalto. Esse basalto ele foi se decompondo, né, foi acontecendo a erosão e tudo mais, e transformou nessa terra avermelhada, que erroneamente chamam de terra roxa. Na verdade, o nome terra roxa é por conta dos italianos, quando chegaram aqui para trabalhar nas plantações de café, eles, né, falando Olha, ma que bello, terra rossa, olha, olha, terra rossa. E os brasileiros ouvindo terra rossa, né, começaram a chamar de terra roxa. Mas, na verdade, eles estavam dizendo, olha, terra vermelha, terra vermelha. E ficou terra roxa até os dias de hoje. E a cor vermelha é por conta da quantidade de dióxido de ferro, né? O ferro, na verdade. Muito ferro, que dióxido, estou viajando. Muito ferro presente ali, né? E aí ele entra em oxidação, né? Com a água e tal, e começa a soltar essa coloração mais avermelhada. Outro fator também, né, um dos que contribuíram bastante para a ocupação do Centro-Oeste no modo geral, é a construção de Brasília, né? Isso a gente já estudou quando a gente falou de população, a gente viu um pouquinho sobre esse processo, né? Quando Brasília é transportada aqui para o meio do país, né? Vem um monte de gente junto para trabalhar junto, né, com a construção e que acabam permanecendo. E isso também é um fator aí que faz ocupar esse Centro-Oeste, né? O Cerrado brasileiro. Então, a fronteira agrícola, ela já até ultrapassou o Cerrado brasileiro, né? Ela já está indo nas bordas, né? O que a gente chama aí, está nas bordas da Amazônia, no caso, né? Arco do desmatamento é o que é chamado comumente aí, que vai aparecer nas provas de Enem, vestibular. Onde que é o arco do desmatamento? É a última fronteira agrícola. E qual que é a última fronteira agrícola? É a Amazônia, né? Não plantam soja na Amazônia porque não deixaram ainda, mas também não é muito viável, tem várias questões que impede também essa plantação. É claro que já nas franjas, né, nas bordas, já com certeza já começou. Esse avanço está muito forte, principalmente nos dias de hoje. Tudo isso, né, a gente falou graças às pesquisas, né, voltadas aí e a utilização, né, de aqui a correção do solo, né, porque o solo do centro-oeste, né, do cerrado, ele é um solo muito ácido, então precisa aí de correção com adubos, né, e tudo mais. Aqui para a gente ver aqui os maiores produtores de soja do Brasil. Mato Grosso ganhando disparada com 21 milhões de toneladas, né? Segundo lugar, Paraná com 10 milhões de toneladas. Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul com 4 milhões de toneladas, né? Estamos em quinto lugar. Mas isso é claro, um dado de 2012. Teríamos que ver os dados mais recentes aí. Isso é o que a apostila está trazendo para a gente. Mas essa colocação, esse ranking, não perde muito, não. É mais ou menos isso mesmo. Que página que eu estou já? Finalizamos, né? 55 fica para a próxima semana, onde a gente vai falar sobre o Estatuto da Terra ali e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu abordar os principais temas, né? Deixa eu só lembrar se tem alguma coisa. Ah, tá.
Sobre o maquinário, né, que eu havia comentado com vocês. Por que que os caras fazem a preferência por utilizar a mão de obra humana em vez das máquinas? Acontece uma situação que a gente chama de compactação do solo, isso é um problema ambiental. O solo se compacta, por que que ele se compacta? Pelo peso das máquinas, né? Vai criando praticamente um uma camada totalmente impermeável abaixo, né? Vamos supor que aqui é o solo, né? As plantas crescem aqui, bonitinho. Aí esse maquinário agrícola pesado, esses tratores, eles vão passando com o tempo e vai acontecendo que vai compactando cada vez mais fundo no solo. Fica literalmente compactado. E aí depois as raízes das plantas, né, da soja, obviamente não vão conseguir se desenvolver muito bem. E outra questão, que toda a água, né, da chuva, ao invés de infiltrar no solo e permanecer no lençol freático, ela vai chegar nessa parte aqui que está compactada e vai escorrer, vai lavar o solo, vai levar embora os nutrientes, tudo mais. E isso, é claro, você hoje em dia tem um arado, né, que o trator puxa lá, que faz com que haja descompactação. Mas um detalhe que é, cada vez que você compacta uma região do solo, eh, isso também vai compactando esse solo cada vez mais profundamente. Se no primeiro ano estava compactado aqui, ele passa o arado e descompacta. Mas depois ele começa a compactar aqui. Depois no outro ano ele passa o arado e descompacta. Depois começa a compactar aqui. Aí chega uma hora que o arado já não alcança isso aqui, certo? Tem uma hora que o arado não vai alcançar. E aí fica compactado e a única alternativa a se fazer é abandonar essas terras, porque ela fica improdutiva, né? Já era. Para esse tipo de produção de monocultura, não é viável economicamente para os caras começarem a desenvolver esse solo novamente. E um solo, para se originar, ele leva muito mais de 30 anos. Então, um solo perdido já era. Tá bom? Então, ficamos por aqui. É, acho que é tudo isso, né? Conversamos tudo que nós tínhamos de falar. Vou-me embora. Qualquer coisa, comente aí, manda mensagem, tá? Não, não tenha dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Tchau.